Imagine um deserto tão vasto e antigo que guarda segredos milenares sobre sua superfície. Um deserto que se estende sobre o sol forte do Peru, onde as rochas e a areia guardam um enigma que confunde a humanidade há séculos. Se você pudesse voar sobre esse lugar, veria algo inacreditável. Desenhos gigantescos, feitos na própria Terra, tão grandes que só podem ser realmente compreendidos de cima. São os famosos geoglifos, mais conhecidos como as linhas de Nazca. Figuras de animais, formas geométricas perfeitas e seres misteriosos. Mas quem os fez? Por que os fizeram? E como uma civilização antiga conseguiu criar obras de arte tão gigantes e precisas sem nunca ter visto suas próprias criações do alto? Prepare-se para olhar para o passado de uma perspectiva totalmente nova. As linhas de Nazca não são apenas alguns rabiscos, elas são centenas, talvez milhares, de desenhos espalhados por mais de 450 quilômetros quadrados. Isso é como desenhar em um quadro negro gigante, mas o quadro negro é um deserto enorme. Elas foram criadas por uma civilização antiga chamada Nazca, que viveu na região há mais de 2000 anos, muito antes dos Incas. E a forma como elas foram feitas é bem inteligente. Os Nazcas removeram as pedras escuras da superfície do deserto, revelando a areia mais clara por baixo. Com o tempo, essa técnica, combinada com o clima seco e sem vento da região, ajudou a preservar os desenhos por tanto tempo. É uma galeria de arte a céu aberto, deixada por um povo que ainda guarda muitos segredos. Por muitos séculos, as linhas de Nazca permaneceram um segredo, conhecidas apenas por alguns povos locais. A maioria das pessoas só conseguia ver alguns rabiscos no chão. Foi apenas a partir da década de 1920, com o surgimento dos voos de avião sobre a região, que a verdadeira magnitude desses desenhos foi revelada. Pilotos e exploradores ficaram chocados ao ver a quantidade e a precisão das figuras. De repente, o que pareciam trilhas aleatórias no chão se transformaram em obras de arte gigantescas. O mundo ficou maravilhado com o que viu, mas também ficou cheio de perguntas. Como as pessoas de Nazca, que não tinham aviões ou balões, conseguiam criar desenhos tão perfeitos e enormes que só faziam sentido vistos de muito alto? Era como pintar um quadro sem nunca poder dar um passo para trás para ver como estava ficando. Essa pergunta se tornou o coração do mistério e atraiu cientistas, pesquisadores e curiosos do mundo inteiro. Entre as figuras mais famosas estão o beija-flor com suas asas abertas, a aranha desenhada com uma precisão assombrosa, o macaco com sua cauda em espiral e o lagarto. Há também um pelicano gigante, um cão e até uma figura humana que parece estar acenando, muitas vezes chamada de o astronauta. Mas nem todos os desenhos são de animais. Há também formas geométricas complexas, triângulos perfeitos, retângulos, espirais gigantes e linhas retas que se estendem por quilômetros. O deserto se transformou em um livro de imagens, esperando para ser lido. Cada uma dessas figuras é feita com uma única linha contínua que nunca se cruza. Isso é impressionante para algo feito sem tecnologia moderna. O beija-flor, por exemplo, tem cerca de 93 metros de comprimento. A aranha tem uns 45 metros. Imagine o trabalho e a atenção aos detalhes necessários para criar algo assim no chão, usando apenas cordas, estacas e a visão dos artistas. As linhas retas são ainda mais misteriosas. Algumas se estendem por mais de 20 quilômetros, mantendo-se perfeitamente retas, ignorando as subidas e descidas do terreno. É como se os criadores tivessem um plano muito preciso e uma forma de mantê-lo, mesmo sem ver o resultado de cima. Por décadas, uma das principais estudiosas das linhas de Nazca foi Maria Reich, uma matemática e arqueóloga alemã. Ela dedicou mais de 50 anos de sua vida a estudar, medir e proteger os geoglifos. Conhecida como a Dama das Linhas, Maria vivia sozinha no deserto, mapeando e limpando os desenhos, convencida de que eles tinham um significado astronômico. Maria Reich acreditava que as linhas de Nazca funcionavam como um enorme calendário astronômico. Ela sugeriu que algumas linhas apontavam para o nascer do Sol em datas importantes do ano, como os solstícios e equinócios. Para os Nazca, que dependiam da agricultura, saber a hora certa de plantar e colher era crucial.
Assim, essas linhas poderiam ter sido usadas para prever as mudanças das estações. Os animais também poderiam estar ligados a constelações ou a fenômenos celestes. A aranha, por exemplo, parece ligada à constelação de Órion e o macaco à Ursa Maior. Para Maria, os Nazca eram astrônomos brilhantes, usando o deserto como seu observatório gigante. No entanto, a teoria astronômica de Maria Reiche, embora fascinante, não conseguiu explicar todas as linhas e figuras. Há muitos desenhos que não parecem ter ligação com estrelas ou com o Sol. Isso abriu espaço para outras ideias, incluindo algumas que nos levam para o mundo dos rituais, da água e até mesmo do sobrenatural. Muitos pesquisadores hoje acreditam que as linhas de Nazca tinham um significado religioso e ritualístico profundo. Os Nazca viviam em um deserto, onde a água era o bem mais precioso. Eles acreditavam em deuses que controlavam a chuva e os rios. Talvez os desenhos gigantes fossem oferendas, mensagens para esses deuses, visíveis apenas do céu. As figuras de animais como o beija-flor, o macaco e a aranha podem ter sido espíritos protetores ou símbolos de chuva e fertilidade. Eles acreditavam que, ao fazer esses desenhos gigantes, podiam se comunicar com o mundo espiritual e pedir por água, algo essencial para sua sobrevivência no deserto árido. Uma outra ideia, mais recente, conecta as linhas de Nazca com a busca por água. A civilização Nazca era mestre em sistemas de irrigação subterrâneos, chamados puquios, para levar água dos rios até seus campos. Será que algumas linhas apontavam para essas fontes de água ou para lugares onde a água poderia ser encontrada? O deserto de Nazca é um dos lugares mais secos do mundo. Para sobreviver, os Nazca criaram um sistema engenhoso de túneis subterrâneos, os puquios, que captavam água de lençóis freáticos e a levavam para a superfície. Alguns pesquisadores sugerem que as linhas retas gigantes poderiam ter servido como guias para a construção desses puquios ou para indicar a presença de água. Pense nelas como um mapa gigante, visível apenas de cima, que ajudava a comunidade a encontrar e gerenciar esse recurso tão valioso. Essa teoria mostra a inteligência e a adaptação dos Nazca ao seu ambiente desafiador. E claro, não podemos ignorar a teoria que sempre surge quando encontramos algo inexplicável na história: a ideia de que as linhas de Nazca foram feitas com a ajuda de visitantes de outros planetas, ou de uma civilização muito mais avançada. A ideia é que os Nazca não teriam a tecnologia para criar algo tão grande e preciso sozinhos, sem ver de cima. Portanto, só poderiam ter tido ajuda. Essa teoria, popularizada por autores como Erich von Däniken, sugere que as linhas eram pistas de pouso para naves espaciais ou mensagens para seres de outros mundos. As figuras como o astronauta de Nazca são usadas como prova para essas ideias. Para quem acredita nessa teoria, as linhas de Nazca são um grande mistério que nos conecta a seres de fora da Terra, mostrando que talvez não estivemos sozinhos na história. Mas como os Nazca, sem voar, conseguiram criar desenhos tão perfeitos e gigantes? A engenharia Nazca, mesmo sem aviões, era muito mais inteligente do que imaginamos. Arqueólogos e engenheiros já conseguiram reproduzir as linhas usando apenas as ferramentas e conhecimentos que os Nazca tinham. Eles usavam um sistema de estacas e cordas. Imagine uma estaca fincada no chão no centro de onde você quer fazer um círculo. Prenda uma corda a ela e, com a corda esticada, caminhe em volta da estaca para fazer o círculo perfeito. Para as linhas retas, eles usavam 2 estacas e uma corda bem comprida, seguindo-as com a maior precisão. Para transferir um desenho pequeno para um desenho gigante no chão, eles podiam usar uma técnica de rede, dividindo o desenho em vários quadrados menores e depois recriando cada quadrado em escala muito maior no deserto. É como quando você amplia uma foto usando uma grade. Essa técnica, embora trabalhosa, mostra que a criação das linhas era totalmente possível com o conhecimento e as ferramentas daquela época. Apesar de todas as teorias e pesquisas, as linhas de Nazca ainda guardam muitos segredos. Não há textos Nazca que expliquem seu propósito, e cada nova descoberta traz mais perguntas.
Elas são um lembrete de que as civilizações antigas eram muito mais complexas e sofisticadas do que muitas vezes imaginamos. A beleza do mistério das linhas de Nazca é que ele nos convida a pensar fora da caixa. Não existe uma resposta única e fácil. Elas nos mostram o poder da criatividade humana e a profunda conexão que os povos antigos tinham com a natureza e o cosmos. Seja qual for a verdade, as linhas permanecem como um testemunho da capacidade humana de deixar sua marca no mundo de forma gigantesca e duradoura. E continuam a nos convidar a voar alto para contemplar sua grandeza e nos maravilhar com os segredos que o deserto ainda guarda. Se você gostou da nossa história de hoje, deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem ama a história e, é claro, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sino.